Olá, tudo bem? Para você que está assistindo a gravação, essa vai ser a nossa live que eu vou fazer com o mestre Jacques. Eu vou perguntar para ele tudo que a gente puder, dúvidas dos alunos e de alguns instrutores também, sobre Krav Maga além dos golpes, ok? Nessa live a gente vai abordar esse tema com o máximo de profundidade possível, então se você puder mandar para alguém que você acha que deveria ver essa live, se você puder, enfim, participar, comentar, curtir, é sempre muito bom, tá certo? Essa é a segunda tentativa que a gente está tentando fazer aqui. Aí, agora sim eu posso chamar o mestre para poder se apresentar. Mas antes eu queria explicar quem é o mestre Jacques, antes de chamá-lo. Tá? O mestre Jacques, além de mestre de Krav Maga, e ele é uma das pessoas que, toda vez que eu sento para conversar com ele, sem dúvida eu aprendo alguma coisa, eu desenvolvo, eu consigo abstrair alguma coisa que antes era difícil para mim. Tá? Então, eu não sentei muitas vezes para conversar com ele, mas com certeza todas as vezes que eu sentei eu aprendi alguma coisa nova, tá certo? Oi, Eda, tudo bom? Show de bola. Então eu vou chamar aqui o mestre Jacques para que ele possa se apresentar, muito melhor do que eu ficar falando, tá certo? E vamos lá, deixa eu chamar aqui. A gente já pode começar a live. Vamos lá, sem querer aceitar, a gente começa, certo? Pronto, já. Oi, mestre. Tudo bem? Tudo bem, eu não estou te vendo daqui, mas vamos ver se o pessoal do chat está enxergando o senhor, tá? E Agora agora? estou vendo perfeitamente. Perfeito. Acabei de descobrir Tudo pelo bom, mestre? PC, Como é não que o senhor está? tudo bem, tudo tranquilo. Pelo PC não Show. aparece para poder entrar, entendeu? Tem que ser pelo celular mesmo. Exatamente. A versão do computador, o Instagram é bem limitada. Uhum. Mas tudo bem. Então, mestre, eu já dei uma breve apresentação do senhor, mas eu queria dar um espaço para o senhor se apresentar um pouco, enfim, falar um pouco sobre o senhor. Então, enfim, o tempo é seu. Fala um pouquinho aí, uns 2 minutinhos, a gente já começa com as perguntas. Bom, sou mestre Isaac, faixa preta quarto dan, tá? Faço parte da primeira turma de mestres, do mestre Cláudio. Tá? Estou com ele desde o comecinho, basicamente desde o começo mesmo, desde a primeira aula que teve de experimental aqui no Brasil. E fiz a primeira turma de instrutores, comecei a dar aula, fui o primeiro a começar a dar aula depois dele, e a coisa foi seguindo. Foi o primeiro, fiz parte da primeira turma da Faixa Preta, depois fomos juntos, todo mundo até virar mestre no quarto dan, e continuamos treinando nossa turma junto até hoje. Legal. Para a gente começar aqui, o tema hoje vai ser Krav Maga além dos golpes, né? Tema, inclusive, que eu achei muito interessante, que o senhor mesmo sugeriu. E eu sempre defendi que Krav Maga é um caminho de vida. E nada melhor do que começar pelo começo, né? Como é que foi esse início da jornada para o senhor? Tem uma pessoa que perguntou aqui, como é que o senhor conheceu o Krav Maga e o Grão-Mestre Kobe? Eu sempre tive curiosidade de saber como é que é a versão do Mestre Kobe há alguns anos atrás, né? Na verdade, o que aconteceu? Eu já estava com a ideia, eu nunca tinha feito nenhum tipo de luta, já tinha feito vários esportes, e eu já estava com a ideia de entrar numa luta. E o mestre Renato, que hoje em dia dá aula em Laranjeiras, ele mora do lado da Hebraica. Na época ele viu que ia ter uma aula de demonstração de uma luta que estava vindo de Israel. Então fomos eu e o mestre Renato na época. A gente fez a primeira aula de demonstração e estamos juntos até hoje. Então, na verdade, a gente entrou logo no comecinho. Hoje em dia o mestre Renato dá aula na própria Hebraica, que é onde o mestre Cláudio começou. Então, começou no Clube Hebraica, no Clube CIB, em Rita Mancini, na Tijuca. Fizemos o primeiro ano juntos ali eu na Hebraica, o Fred na Rita Mancini, o Uri no CIB. E depois de um ano, o mestre Kobe abriu a Top Defense e já fomos para lá como faixa amarela. Então, na verdade, a primeira exame de faixa, se eu não me engano, tinham quase 60 pessoas e só nós sobramos até hoje. E continuamos treinando. Legal. A gente pegou desde o comecinho, o mestre Kobe ainda não sabia falar totalmente português. Tinha todos os contratempos de a gente tentar se comunicar com ele, tá? Ele se ambientar também com essa diferença de vida aqui no Brasil e Israel. Tá?
Um pouco de diferença de treino, mas não vejo muita diferença do Krav Maga. Não tem. O Krav Maga de hoje é exatamente igual ao Krav Maga que era. Né? As pessoas ficam na dúvida. Ah, não, na época devia ser muito mais duro. Não, era exatamente o mesmo Krav Maga que a gente faz hoje, o Krav Maga que a gente fazia na época. Né? Muito bom. É verdade. Isso é uma coisa que tem a ver com o tema de hoje, né? Que apesar da situação mudar, dos instrutores serem diferentes, o mestre Jacques ele tem uma personalidade, eu tenho outra, o mestre Cláudio tem outra personalidade, mas o Krav Maga é um só. Ele tem um princípio, ele está lá e a gente segue esse princípio. Verdade isso. Tá? Eu vou passar para a próxima pergunta. A contribuição do Krav Maga para a saúde é um fato. Não somente pelo poder da escolha e saber se defender, quanto por outros benefícios físicos. Mas para o senhor, no que tange a visão médica, pelo visto ela sabe que o senhor é médico, tá? Foi mais fácil ir treinando o Krav Maga por ter conhecimentos mais aprofundados na área? Ou, desculpa, deixa eu ver aqui que faltou pontuação. Ou nas questões de saber onde ficam os pontos vitais, além dos mais básicos, o potencial de atingir, se machucar seriamente e afins. Basicamente ela quer saber se o fato do senhor ser médico ajudou nos conhecimentos do Krav Maga, poder entender o Krav Maga e aplicar. Em relação à parte técnica, eu acho que não faz diferença, tá? O que eu vejo é o seguinte, eu tenho vários alunos médicos também, tá? O que eu falo é que, sendo médico, talvez a admiração seja maior em relação a como o menino chegou a esse resultado. Tá? Você consegue ver. Eu falo que, assim, uma coisa é o cara ser um gênio, igual o Einstein, tá? Mas que ele fica uma coisa tão inatingível com o que ele faz, e fica um patamar diferente. Tá? O que o IME fez, eu acho que é além disso, porque acho que a genialidade é você mostrar coisas simples que ninguém tenha chegado à conclusão. Então, assim, eu vou ser sincero, eu como médico, muitas vezes eu vejo uma defesa, o Einstein ele vai falar, você olha o Einstein e fala assim, não, essa teoria eu nunca conseguiria ter chegado. Eu vejo os resultados como médico, que o IME chegou às conclusões dele, e eu olho e falo assim, caramba, além de não ter chegado, ele chegou de forma simples, então eu me sinto num patamar basicamente, cara, como as pessoas foram burras, não chegar a esse resultado nunca. Então, assim, acho que a genialidade fica maior ainda, entendeu? Tipo assim, acho que o mais gênio é você mostrar que as coisas são simples, mas ninguém nunca tinha chegado a essas conclusões. Tá? Então, por isso, eu acho que assimilar como uma coisa muito fácil no Krav Maga, mesmo que as pessoas não tenham chegado a essas conclusões antes. E como médico, eu vejo, muitas vezes a gente admira imaginando o resultado médico daquele golpe, ou então imaginando como ele chegou com aquele resultado sem ter grandes conhecimentos de fisiologia médica, tá? Que não era médico. E você olha e fala assim, caramba, aquela defesa ela é feita de forma perfeita pela visão médica e ninguém, na verdade, tinha pensado nesse tipo de solução. A genialidade fica maior ainda. Então, em termos assim, eu não treino melhor por causa disso, eu não pego mais fácil os exercícios por causa disso, porque aí tem a ver com a parte técnica, mas eu consigo enxergar, talvez, alguns resultados diferentes do que as pessoas que não têm esse tipo de conhecimento. Basicamente, eu acho que isso é que faz esse tipo de diferença. Interessante é que eu sou físico e eu tenho a mesma sensação. É que, como ele foi genial, pelo ponto de vista físico, a mecânica do movimento também está bem perfeitinha, bem encaixado. E ele também não era físico também. Você acaba usando coisas de ciências, até para explicar em aula, de vez em quando você fala, olha, esse ângulo, não, você vai bater aqui, vai ter esse efeito em relação ao corpo. Eu acabo explicando um pouco com o conhecimento que eu tenho, mas o exercício está pronto, né? Então, é verdade. Na verdade, esse tipo de aprofundamento, ele conseguiu chegar a essas conclusões. E o próprio Einstein... Torna a coisa mais genial ainda. O que torna a coisa mais genial ainda, né?
Com certeza. O próprio Einstein ele falava que se você não consegue explicar sua teoria para uma pessoa de 6 anos, é porque você não entendeu ela direito ainda. Então, muito bom isso aí. Tá? Vamos para a próxima pergunta, que eu quero ir para o máximo de perguntas possíveis aqui, para não. Enfim, para a gente responder o máximo. E se alguém tiver alguma pergunta aqui nos comentários, quiser deixar, eu estou de olho aqui também. Então, pode deixar as perguntas aí, tá bom? Vamos lá. Aprendendo os princípios, a simplicidade, a rapidez e a objetividade, posteriormente surgem algumas características que a gente tem que desenvolver, como agilidade, explosão. Como desenvolver esses dois conceitos lado a lado? Porque, pelo que eu entendi aqui, vale dos mesmos procedimentos dos princípios, entender como são os movimentos do treino. Pelo que eu entendi aqui é o seguinte, quer saber como é que a gente mantém a simplicidade, a rapidez e a objetividade da técnica e, ao mesmo tempo, desenvolve força, agilidade e explosão. Porque tem gente que gosta mais de ser forte e aí desenvolve a força, acaba deixando a simplicidade de movimento, vai treinando a força para poder fazer. Eu acho que é isso. Tá? Aqui. Tem uma frase, não me lembro se era de Bruce Lee ou não, eu me lembro de ter lido ali em algum lugar, que para você ter o máximo de explosão, você tem que ter o máximo de relaxamento muscular antes. Tá? Ou seja, a explosão vai ser dada, primeiro, pelas características de cada musculatura. Tá? Então, tem a pessoa que nasceu para correr a maratona e tem a pessoa que nasceu para correr os 100 metros. Tá? Mas no Krav Maga, especificamente, a explosão ela se dá pela velocidade que você faz a contração da musculatura junto. Tá? Ou seja, a pessoa que ela é muito tensa, a gente vê isso muitas vezes no começo de treino de combate. Tá? A pessoa que ela fica muito tensa na base, ela já está com alguma musculatura recrutada ali contraindo. Então, na hora que ela recrutar o resto, ela não vai chegar no ápice da explosão como se ela estivesse totalmente relaxada antes. Tá? Como treinar isso? Basicamente, treinando. Nas aulas, basicamente, a gente faz isso. Tá? Desde a hora do aquecimento até na hora da flexão, até na hora dos golpes, a gente fala mudar de um exercício rápido para o outro, faz abdominal, já vai logo para a flexão. Tipo de mudança de uma musculatura para outra é fazer com que o seu corpo acostume recrutar aquilo tudo junto. Então, na verdade, basicamente é o que a gente faz no treino. Isso não precisa ter uma demanda maior. A única coisa que pode atrapalhar é se você fizer algum tipo de exercício que te deixa com hipertrofia, com tônus muito alto o tempo inteiro, e isso vai te deixar mais lento, não tem jeito. Tá? Basicamente é isso, é você treinar. O nosso treino é voltado para isso. Tá na aula, né? Perfeito. Eu já vou aproveitar para emendar com uma pergunta que tem a ver com essa. Que perguntaram aqui, qual a função do treino físico, do ponto de vista prático, para o Krav Maga? Eu falo que tem um objetivo prático e teórico. Tá? As pessoas acham que o treino físico é para... Não, a gente vai formar pessoas que façam toda a parte física, virem super-heróis. Tá? É óbvio que você vai precisar, quem está na faixa mais graduada, você vai precisar de um perfil físico para aguentar alguns tipos de golpes sem se machucar. Tá? Então já começam alguns tipos de movimentação mais pesada, alguns tipos de ataque mais complexos, até que fogem um pouco do perfil. É o que o mestre Paulo fala, nosso objetivo é chegar, fazer com que o aluno chegue até a faixa verde. Se ele chegou na faixa verde, ele já vai ter capacidade de se defender de 95% dos ataques que acontecem usualmente na rua. Tá? A partir daí começam a entrar defesas mais complexas. E muitas vezes acontece uma queda, acontece alguma coisa, então você tem que ter um pouco de forte físico, não gigante, mas que você consiga aguentar aquele tipo de treinamento. Então o exame físico faria você atingir esse tipo de objetivo. Tá? E além disso, é um momento no Krav Maga que as pessoas começam a apresentar suas deficiências. Então, assim, você vai ter um aluno, quando você começa a ensinar chute regular no alto, você vai ter aquele aluno que ele não chutava tão bem o regular alto,
sem ser no ar. E quando chega na hora do chute regular no ar, ele sente que tem aquela deficiência. Ele pode até saltar bem, mas se ele chute o regular dele é ruim, então ele começa a destoar do resto da prova. Então é a hora que começa a apresentar cada aluno a sua deficiência. Ah, ele não chuta tão bem, ah, ele não consegue chutar alto, ah, ele não faz a parte tão explosiva. Então, a mesma coisa acontece no exame físico. Você conversa com 10 pessoas, eles vão falar, um tem dificuldade de fazer a barra, o outro tem dificuldade de fazer abdominal, ah, para mim a corrida é uma desgraça. Cada um vai ter a sua deficiência. Aí entra um pouco no tema que eu falei, que é o Krav Maga além dos golpes, tá? Que a gente passa a parte técnica, mas a gente também molda o aluno para que ele seja um ser humano melhor. Tá? Então, nessa hora, você passa a responsabilidade de tudo que você já deu mastigado até agora para o aluno, passa a responsabilidade para ele. Primeira vez que a gente passa, fala assim, olha, agora você tem que treinar sozinho. Ah, mas eu não consigo correr. Você vai ter que treinar sozinho a sua corrida, vai ter que se dedicar mais àquilo para você chegar a esse patamar. Então, na verdade, é a primeira vez que a gente passa essa responsabilidade para o aluno, que é algo que o aluno, e eu acho que nós, como humanos, temos que ter para o resto da vida. Em vez de se acostumar a receber tudo mastigado, é você conseguir distinguir a tua dificuldade e correr atrás, literalmente, do que você tem e treinar sozinho, tá? Então, assim, em vez de... Ah, não. Aí tem aluno meu que fala assim, ah, mas eu sou ruim de corrida. Ah, eu posso entrar naquelas academias de corrida que o cara vai me ensinar a correr. Eu falo assim, olha, você até pode entrar para ele pegar a dica técnica, mas eu acho errado você ter um coach técnico para isso. Porque aí tira exatamente isso do aluno assumir aquela responsabilidade, dele tentar enxergar suas deficiências. Então, entraria, que eu falei, é o Krav Maga além dos golpes. Eu falo que os alunos mais graduados, eles sabem disso, você sabe disso mais do que ninguém, o Krav Maga ele leva à superação de alguma forma. Ou superação do medo, ou superação da covardia, ou a superação da pessoa ser tímida, ou a superação da pessoa se auto-sabotar, achando que ela nunca vai conseguir fazer flexão, ela nunca vai conseguir fazer abdominal. Quantas vezes o aluno chega na primeira aula e fala, olha, eu só consigo fazer 5 abdominais na minha vida, não consigo fazer mais. Aí você fala, olha, vai treinando, que em algum momento você vai conseguir. Então, na verdade, é o momento que a gente passa essa responsabilidade para o aluno, né? Então, eu acho importante o exame físico também, além dessa preparação física para ele aguentar os movimentos mais pesados, as defesas mais pesadas, ele também assumir esse tipo de responsabilidade, que é um tipo de conduta que ele vai levar para o resto da vida. Perfeito, perfeito, perfeito. Tem uma pergunta aqui que ela está mais ou menos direcionada com essa linha ainda, e perguntaram isso no chat também, alguma coisa nessa linha, tá? Mas para não ficar perguntando a mesma coisa 30 vezes, eu vou juntar tudo em uma pergunta só, certo? Uhum. Aqui perguntaram o seguinte, o senhor sente alguma diferença nos treinos físicos de agora para quando era mais jovem? E como é que o Krav Maga lida com isso? Perguntaram algumas vezes também alguma coisa do tipo, ah, mas quando dizem que o Krav Maga é para todo mundo, por que não, sei lá, ignora completamente a parte de força? Porque quem é fraco, na teoria, deveria funcionar, né? Então, eu acho que o senhor meio que já respondeu isso agora, mas eu queria só dar uma ênfase para esse ponto, para ter certeza que isso foi respondido de maneira clara e direta. Entendeu? É óbvio que assim, a avaliação do exame físico ela acontece pelo mestre Kobe, e você tem os descontos por idade, isso é algo oficial, tá? Mas o ser humano ele vive de objetivo, tá? Quando o aluno chega e ele sabe fazer 5 flexões, você exige 20, você sabe que ele não vai conseguir fazer 20. Mas se ele chegar a 20, você vai exigir que ele faça 40. Se ele chegar a 40, você vai exigir que ele faça 60, tá? Então, principalmente os alunos iniciantes, você tem que ter um objetivo para isso, tá? E sobre o Krav Maga ser para todo mundo, isso implicitamente aconteceu quando o Willi, além de fazer a técnica perfeita, tá?
em algumas coisas que as pessoas não se tocam. Eu, particularmente, enxergo, tá? Parece até ser que eu enxergue errado, mas eu acho que segue uma lógica. E é exatamente aquilo que eu falei, que é o Krav Maga, um dos golpes. Tá? A ordem das matérias também ela foi feita de forma perfeita. Tá? Isso as pessoas não enxergam. Então, por exemplo, quando eu faço... Eu sempre gosto de fazer essas perguntas quando eu dou seminário. Qual é a semelhança entre uma soltura de mão na frente de mão, para quem já aprendeu, e uma gravata lateral? As pessoas olham para minha cara e falam assim, nenhuma. A gente vai lembrar da saída de soltura de mão. Eu giro para chegar com a parte mais fina na parte mais frágil da alavanca. Eu uso o peso para sair. O que a gente faz na gravata lateral? Eu giro para chegar com o queixo na parte mais frágil da alavanca e jogando a perna para trás, eu jogo com o peso para fazer a saída. Tá? Então, a ordem da matéria ela também foi feita de forma com que o aluno, que seja um pouco mais inteligente, vai se tocar talvez disso, tá? Mas que isso seja passado para o aluno em que ele, mesmo que ele não seja algo consciente, o corpo dele se acostume com aquele tipo de defesa. Tá? Ou seja, porque as variações são inúmeras de ataque. Tá? A gente tem que acostumar e treinar o aluno para que ele consiga enxergar e fazer qualquer tipo de defesa na rua, mesmo a defesa que ele não tenha aprendido. Seguindo essas lógicas que até a ordem das matérias foi colocada. Tá? Então eu falo o seguinte, um aluno de 90 anos, ele nunca vai conseguir chutar a cabeça de alguém. Bom, tem alguns que até conseguem. Tá? Espero eu que 90 está conseguindo, mas é muito mais difícil. Por outro lado, os ataques que vão acontecer de uma pessoa mais idosa são os ataques mais de curta distância, tá? Que a pessoa ela vai chegar com 130 anos conseguindo dar uma cotovelada, conseguindo dar uma joelhada em alguém. Ou seja, até as pessoas que já têm algum tipo de limitação física, pelo atacante talvez vir para ela um ataque menos pretensioso, achando que ela seria uma vítima mais fácil, entrariam bem os golpes de Krav Maga que ela vai conseguir fazer. Isso que a gente fala, que o Krav Maga é feito para qualquer pessoa. Tá? De novo, a gente está falando sobre exame físico de laranja para verde. O nosso objetivo é que o aluno aprenda toda a matéria até chegar na verde. É a matéria mais que o suficiente para ele saber fazer a defesa da grande maioria dos ataques na rua. Tá? Então, com isso a gente consegue atingir basicamente todo mundo. Tá? Legal. Então é isso. Legal. Eu escutei isso, eu acho que foi do Mestre Cobb. Ele falou que eu não quero fazer um super-homem, eu quero fazer um super-você. Então, é basicamente essa linha aí. E aí tira o melhor que ele pode fazer e dentro disso a gente trabalha. Né? As pessoas têm uma ideia, assim, eu comecei a dar aula, eu era faixa verde, tá? E as pessoas se espantavam, porque as graduações do Krav Maga, as pessoas já vêm logo perguntando quanto tempo demora para chegar na preta, achando que ele vai só aprender a se defender quando chegar na preta. Tá? Eu falo que, assim, ele vai conseguir se defender da grande maioria dos ataques quando ele chegar no final da laranja. Tá? Aí eu brinco que quando ele chega, ele só pega a preta, tá? Quando ele aprende e ele põe em dúvida que ele sabe alguma coisa. Tá? E ele só vira mestre quando ele pega o quarto dan, quando essa dúvida vira certeza que ele não sabe nada. Entendeu? Então, essa é uma grande mudança. Entendeu? Ele pega a preta quando ele tem a dúvida e ele pega o quarto dan e vira mestre quando ele realmente tem a certeza que não sabe nada, que ainda tem que treinar muito. Essas são as diferenças. Então, o que ele falou, antigamente, hoje em dia o faixa azul, ele está dando aula, ele já tem todo o conhecimento para dar aula para a maioria dos ataques. Tá? Então, o aluno ele fica nessa dúvida, mas como pode ser feito para todo mundo se eu não vou conseguir fazer nunca o exame de marrom para preto? Isso não precisa fazer o exame de marrom para preto. Você já vai ter todo o conhecimento que você tem. Tá? Verdade, isso é bem verdade. Eu vou passar para a próxima pergunta aqui, saindo um pouco desse tema da parte física. Mandaram uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, a gente podia falar sobre isso, né? Perguntaram qual é que é a sua maior motivação para continuar ensinando Krav Maga, continuar fazendo, uma vez que o senhor já virou mestre, enfim, na teoria, né, chegou no topo.
Primeiro vamos desmistificar algumas coisas, né? Os meus alunos, então, eles falam assim, não, o treino de preta deve ser um troço violentíssimo, tá? Bom, eu continuo treinando de manhã, na segunda-feira, com o mestre Código, tá? Tenho matéria nova, igual qualquer faixa branca que está chegando, tá? O treino não difere, é basicamente a mesma estilo de treino, tá? O exame de faixa é a mesma coisa, é marcado, a gente vai lá no mesmo dia, a gente faz o que dá na frente do mestre Código, ele vai passando a matéria de cada faixa que ele vai exigindo. Então, sim, o quarto dan, ele não difere muito em termos de treino do resto. Tá? Então, na verdade, eu recebo matéria nova até hoje. Então, a grande motivação, eu falo que a pessoa que entende um pouco o Krav Maga, ele é um ser curioso. Tá? Eu acho que geraria... Isso me gerou durante muito tempo, tá? Apesar de assim, eu tinha uma facilidade que eu não tinha uma turma acima da minha. Então, tudo era uma experiência nova. Tá? Mas, ao mesmo tempo, gerou uma certa angústia que a gente não via. Ô, mestre, o som aqui cortou, eu não estou vendo o senhor, mas me confirma se o chat está enxergando. Se estiver enxergando, a gente continua, tá? Eu, aqui, pelo visto, parece que o senhor caiu. Me confirma aí nas conversas, por favor, vocês estão vendo o mestre. Se estão ouvindo o mestre, dá um joinha. Se não estão ouvindo, diz não estou ouvindo, para a gente poder saber se está tudo bem aqui. Está todo mundo ouvindo o mestre? Não está ouvindo. Pronto, parece que voltou aqui meio cortado, mas travou. Pronto, voltou. Está me ouvindo? Estou ouvindo, mestre. O senhor está dizendo que não tem ninguém acima do senhor? Não tinha ninguém? Não tinha uma turma acima da nossa. Sim. Isso gerava assim, as pessoas elas vêm demonstração de turmas para frente, a gente não via, porque basicamente era o mestre Código acima da gente. Então, gerava uma agonia muito grande a gente nem saber de como se tratavam as defesas de armas, defesas de fuzil, essas coisas, que hoje em dia, mal bem, existem vídeos nossos, existem demonstrações. Na época a internet estava começando, então você nem conseguia acessar, não tinha nem, apesar de 99% ser besteira de longe, tá? Mas você não conseguia nem imaginar como é que seria uma defesa daquela. Então, gerou uma curiosidade, que na verdade eu tenho até hoje, eu falei, minha matéria não acabou. Então, eu acho que quando você entende um pouco o Krav Maga, te dá uma certa agonia você saber da possibilidade que pode vir algum ataque que você não saiba. Tá? Por isso que a gente não está treinando para academia, está treinando para ser defender na rua. Tá? Então, existe... Tá me ouvindo? Alô? Acho que saiu de novo. Tá me ouvindo? Voltou. Saiu, mas voltou. Então, essa agonia de você ter sempre que estar aprendendo para você estar o máximo coberto em relação à parte de segurança, de você saber se defender da grande maioria dos golpes. Então, essa curiosidade que eu acho que motiva quem entende o Krav Maga e motiva até hoje. Verdade. E o pior é que quando a gente chega na graduação, que a gente vê como é tudo muito simples, muito simples. Então, sempre... mas é como eu falei, te dá curiosidade, te dá a simplicidade do movimento e você fala, caramba, ninguém nem poderia imaginar que poderia ser tão simples assim. Exatamente. E tem mais a genialidade ainda do anime, né? 90% das vezes que eu estou fazendo a matéria errada, fazer do jeito certo dá menos trabalho. Gasta menos energia. Tem exercícios que o aluno chega e fala assim, não estou conseguindo. Eu falo assim, olha só, continua tentando. Na hora que você fizer uma vez fácil, você vai enxergar como é que é o movimento. Tá? Se a coisa está difícil, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Tá? Então, quando você fizer certo, você vai entender como é que é o movimento. Aí realmente é o que acontece, a grande maioria dos vezes. Tá? Mas tem uma cortada no final aqui, o senhor pode repetir a conclusão? Não entendi. Não, eu falei, é o que acontece a grande maioria das vezes, né? Você
vai treinando, e quando você faz o movimento certo, você vê que sai um movimento leve, não tem o peso do corpo, você, por milagre, faz um tipo de movimento e você consegue sair. Né? É verdade. Isso é verdade, é tudo muito simples. Me perguntaram sobre motivação também de dar aula, tá? Primeiro é você está vendo a evolução dos alunos. Tá? A parte gostosa de você dar aula assim, é você ver que os alunos estão se motivando, você vê que os alunos estão progredindo, e que dali pode ser que ninguém nunca precise, mas se alguém precisar de algum tipo de defesa, você conseguiu, muitas vezes, na sua multiplicação, você salvar a vida de alguém. Tá? Daí também vem, eu falo que vem eu falo que a genialidade do IME a gente enxerga a genialidade do Mestre Kobe. Tá? Eu não tive o prazer de ver o IME ao vivo, tá? Mas para quem já tem um pouco mais de treino em Krav Maga, você tem a certeza que quando a gente vê o Mestre Kobe falando, o Mestre Kobe passando os conhecimentos, é o IME. Tá? Ele, com a sua genialidade, ele consegue representar exatamente personalizar ali as ideias e os ideais do IME. Tá? Então, essa motivação que a gente passa para os alunos é uma motivação multiplicada pelo Mestre Kobe que começou isso tudo aqui. Então, na verdade, nós não somos o topo da pirâmide, a gente está na parte de baixo da pirâmide e o topo seria o Mestre Kobe que conseguiu, né, passar esses conhecimentos, essa motivação para todos nós, instrutores. É verdade, é verdade. Ainda indo para outra linha aqui, passando a próxima pergunta, tem uma pessoa que perguntou assim: os instrutores e alunos de Krav Maga, eles se comportam de uma maneira muito parecida e específica. Existe algum código de conduta não escrito no Krav Maga que o mestre Kobe procura passar para vocês? Não, de novo, eu vou puxar para o tema do seminário, dessa palestra aqui, da online. O Krav Maga, além dos golpes, por quê? Eu sempre falo, eu vou dar um dever de casa para quem está assistindo. Tá? Nas próximas aulas, tenta sair da aula e enxergar o que você ganhou também, além do exercício técnico. Quando a gente fica durante 20 minutos em zazen, com a perna dormente, e já nem conseguindo sentir a perna, e que você sabe que para você levantar, você vai ter dificuldade. Qual o motivo daquilo? Qual o motivo de uma aula que você dá à esquerda-direita durante a aula inteira? Será que é só para você ficar melhor? Você vai acabar... Você acha que em uma aula fazendo esquerda-direita, a sua esquerda-direita ela vai ser melhor do que a que ela acabou? Ou será que aquela aula ela serviu para você se superar fisicamente? Você trabalhar a parte técnica na adversidade. Você trabalhar as pessoas que têm um excesso de medo. Você pede para fazer o estrangulamento um pouco mais na explosão e chega no final do exercício ele está fazendo de forma técnica e no começo você vê que ele congela e com o tempo ele começa a fazer o exercício. Então, na verdade, existe um tipo de treinamento. E os exercícios técnicos que as aulas geram, que fazem com que as personalidades fiquem parecidas pela superação e pela assimilação daquilo. Tá? Se o que vem antes é o ovo ou a galinha, eu não sei. Tá? No ano de branco ou amarela, eram 60. Tá? Sobraram 4, 5. Eu não sei se nós fomos moldados e sobramos. Só quem continuou se tornou aquilo, tá? Ou se só quem era aquilo continuou. Tá? Mas a gente vê, particularmente, que eu acho que é a primeira opção, porque a gente vê muito, principalmente dando aula, a modificação que o treino faz nos alunos. Quando você está treinando, você não olha muito para o lado. Mas quando você está dando aula, você está olhando, então eu falei, você vê a evolução das coisas. Então, mexe com a autoestima, isso mexe com a postura da pessoa,
E isso gera, o treino físico que eu falei, gera responsabilidade para a pessoa superar suas deficiências, seja no treino técnico, seja na sua vida pessoal. Tá? A pessoa passa a trabalhar melhor sob estresse, tá? Seja no trabalho, seja na sua vida pessoal. Tá? A gente fala que o Krav Maga você passa a enxergar as coisas antes. Então, isso gera um comportamento proativo que você consegue, muitas vezes, enxergar. Eu brincava o seguinte, na minha época eu andava de ônibus no Krav Maga. E muitas vezes você enxerga o perigo antes de todo mundo. Tipo, entra um cara no ônibus que você olha e fala assim, esse cara ele vai assaltar o ônibus com certeza. E você olha em volta, as pessoas estão pensando em tudo na vida, menos naquilo. Tá? Aí você vai falar assim, isso é uma paranoia? Não, isso é uma questão do treino. Tá? Então, isso as pessoas levam para a vida pessoal. Então, eu acho que isso gera com que as pessoas, depois de um tempo de treino, acabem assumindo um comportamento muito parecido. Tá? Então, eu acho que isso acontece de forma natural, conforme você vai evoluindo no Krav Maga, pelos conhecimentos que você acaba recebendo, independente e além da técnica. Tá? Além Uma pergunta nesse sentido que fizeram aqui no chat, né, para a gente poder interagir um pouco também, pediram para o senhor falar um pouco sobre excesso de confiança. Se acontece, como lidar com isso? Pode acontecer e você tem que segurar um pouco o aluno. Por quê? O aluno que ele tem muita ansiedade de aprender tudo, e você vê isso na aula, que o cara está treinando, o aluno está treinando, e ele está olhando para o lado, para turmas mais graduadas, para tentar enxergar. Na verdade, ele não está enxergando que ele ainda não está aprendendo direito a dele. Tá? De novo, as pessoas não entendem muitas vezes por que fazem enrolamento toda a aula. Tá? Muitas vezes o aluno de branca tem alunos que já rolam e voam 5 metros para frente. Fazer no tatame é muito prático. O problema é você executar um rolamento no asfalto, tá? E depois de ter tomado um chute nas costas. Porque, na verdade, o rolamento, muitas vezes ele vem, você vai estar de costas, vem um empurrão, alguma coisa inesperada, e você já está no ar e tem que rolar. Tá? Ou seja, muitas vezes o aluno acha que já sabe o exercício, mas ele ainda não está preparado mentalmente para executar o exercício na hora da prática na rua. Tá? Eu sempre falo que do seminário de faca, o seminário de arma, que muitas vezes o Meshkov fala que a arma, muitas vezes ela gera muito menos medo do que a faca. As pessoas apontam a arma, ou todo cara não tapa na arma e fala, você não vai atirar na área. E a faca, quando você vê a lâmina brilhando, e você imagina o efeito que ela pode dar, as pessoas ficam com muito medo da lâmina. Até pela coisa de criança, da mãe sem nunca deixar mexer na lâmina, e não deixa a criança mexer na faca, essas coisas. Então, muitas vezes, o medo é de você, o aluno quer chegar à sua conclusão, que ele já sabe fazer aquele exercício, tá? Mas uma coisa é ele saber fazer aquele exercício no tatame e conseguir executar ele na rua. Tá? E isso ele só consegue enxergar com o tempo. Tá? Então, cabe a nós, como instrutores, tentar passar isso em aula para tentar frear esse período, principalmente nesse aluno mais ansioso, que acha que em uma aula ele vai aprender tudo e vai conseguir fazer aquilo na rua. Tá? Por isso a gente fala para não testar Krav Maga com amigo. Não, eu vou testar com um amigo meu. Não existe meio Krav Maga. Se o aluno for te atacar, se o teu amigo for te atacar e você fizer a defesa direito, você pode acabar machucando ele. E se você não fizer a defesa direito, muitas vezes pode ser que você não saia. Então, esse tipo de treinamento para a gente não serve. Tá? Tem que ser a evolução do aluno. Tá? Fizeram uma coisa que eu sempre falo, que as pessoas perguntam qual a maior dificuldade que você teve como instrutor. Eu acho que a maior dificuldade que o instrutor tem, tá? Talvez você possa concordar comigo, é saber até que ponto você pode exigir do aluno. Porque muitas vezes você passa a matéria e se você ficar insistindo que ele saiba aquela matéria 100% certo, consiga executar, na rua, pode ser que demore muito. Né? E muitas vezes, aquilo que eu falei, a ordem da matéria ela foi feita de forma correta.
pode ser que ela tenha sido feita para ser passada numa faixa, mas que o aluno só consiga executar ela na faixa seguinte, quando ela adquirir o conhecimento no meio. Tá? Então, uma das coisas mais difíceis é você saber até que ponto, qual limite que você tem que exigir do aluno, tá? E isso vai variar de aluno para aluno. Tem aluno que ele não vai chegar em tal limite, tem aluno que vai chegar em tal limite. E isso cabe a nós, instrutores, com bom senso de exigir ou não naquele momento, ou esperar para exigir mais tarde. Tá? É o que eu falei, o Krav Maga é feito de superação, você tem que sempre ter que estar no limite acima para o aluno chegar. Tá? Voltando para o treino físico, a gente põe 10 barras. Para mim, o aluno que treinou durante 1 ano, ele conseguia fazer 3 barras. Tá? Ele chega no exame fazendo 8. E chega na hora lá, sob pressão, a gente berrando no ouvido, ele consegue fazer 10. Tá? Ele está muito mais preparado do que a pessoa gigante que faz 20 barras e chega lá na hora, para não se cansar, ele acaba às 10 sorrindo e desce para você sorrindo. Aí você vai falar assim, mas isso não quer dizer que ele está mais preparado fisicamente? Ele está mais preparado fisicamente. Mas mentalmente, o outro se superou. A chance do outro sobreviver a um ataque, por exemplo, em grupo, tendo tomado 3, 4 socos antes dele começar a defesa, é muito maior do que aquele que abaixa o limite dele e não se supera. Então, é aquilo que eu falei, muitas vezes, além dos golpes, você tenta passar algum tipo de comportamento e isso faz com que ele seja mais preparado para se defender na rua. Com certeza, com certeza. Eu sempre digo para os meus alunos que nada é capaz de te dar mais confiança. Confiança no sentido positivo mesmo, do que você saber que você é capaz de resolver um problema, de fato. Tá? Porque, sei lá, você pode ter frase feita, você pode ter qualquer coisa, mas nada te dá mais poder do que a capacidade real de enfrentar a situação. Então, se você, sei lá, entrega... Isso vale para qualquer coisa, né? Se você entrega uma pessoa doente para o senhor, que é médico, por exemplo, o senhor olha para ele, o senhor sabe o que está acontecendo, o senhor tem um nível de confiança, deixa na mão de outra pessoa que não sabe do que se trata, não tem conhecimento, não adianta ele ser super assim, ele não tem esse nível de confiança. Isso também ajuda bastante na parte mental, daí vem o treino, a ordem das matérias e tudo mais. É sempre muito bom. Eu falo assim, os alunos ficam na dúvida de tipo, sempre vem aqui para comentar, mas eu não quero defender contra a arma. Eu não quero aprender a defender contra a arma. Eu falo o seguinte, uma coisa é você não querer defender contra a arma. Tá? No Krav Maga a gente não aborda essa possibilidade. No Krav Maga a gente aborda a possibilidade de te passar conhecimento para isso virar uma escolha sua. O Krav Maga, na verdade, ele gera a escolha da pessoa que está sendo agredida. Se você não tem aquele conhecimento e a agressão evoluir, ele não sabe o que fazer antes, ele não vai saber o que fazer depois. Se a nossa obrigação é passar conhecimento com que o aluno escolha na hora, não, eu não quero reagir, vou dar o dinheiro que não vale a pena. Tá? Isso tem que ser uma escolha que parte dele. Até porque se a coisa evoluir, pode ser que a coisa mude de figura e ele tenha que reagir. Eu sempre brinco que, quando as pessoas têm que falar, não, contra arma de fogo, contra ameaça de arma de fogo, né, que é diferente de defesa contra tiro, tá? Apesar que defesa contra tiro também, as pessoas brincam assim, mas não tem defesa contra tiro. Eu falo assim, tudo bem. Teve uma rajada de tiro na direção de um grupo que você está. Você vai fazer o quê? Você vai virar de peito aberto para o tiro? Não. Então, até se o tiro é inevitável, existe algum tipo de postura que você pode assumir para proteger órgãos nobres. Então, assim, até para essa possibilidade, o Krav Maga aborda. Tá? E contra a ameaça de arma de fogo, a coisa ela pode evoluir para algum outro tipo de agressão. Mas eu nunca vou reagir contra a arma de fogo. Tá, e põe a arma na cabeça do seu amigo, atira e põe a arma na sua cabeça, você vai fazer o quê? Então, sempre existe a possibilidade de você ter que reagir ou ter que proteger algum familiar ou alguma coisa assim. Tá? E eu falo que essa escolha tem que ser da pessoa que está sendo agredida. Esse é o nosso objetivo. Tá? Se a pessoa não quiser reagir, ela não reage. Mas a gente vai dar todas as ferramentas para ela reagir contra qualquer tipo de agressão.
Exatamente. Aliás, sobre esse tema, foi o tema específico da live que eu fiz com o Mestre Márcio, reagir ou não reagir. A gente passou uma hora inteira falando sobre isso. Quem quiser pode pesquisar no feed, tanto do Mestre Márcio como no meu, você vai olhando lá, vê, passou uma hora só rajado de perguntas sobre reagir ou não reagir. Tem vários, a gente aprofundou bastante nisso lá. Tá? Bom, o tempo já está razoavelmente próximo do fim, mas tem uma pergunta que sempre tem em toda live, todo mundo pergunta isso. Nessa live, eu não sei se foi a mesma pessoa, mas eu vi pelo menos umas 6 vezes essa pergunta aqui, que é a seguinte: o senhor já precisou usar Krav Maga em situação real? Se sim, o senhor poderia contar como é que foi, ou qualquer coisa assim? Bom, eu moro no Rio de Janeiro, né? Então aqui é um lugar propício para esse tipo de coisa, tá? Então, assim, já tive que reagir, já tive tentativa de assalto, já tive esse tipo de situação. Acho que não cabe entrar em detalhe qual foi o tipo de reação que eu tive, tá? Até teve situações que eu não quis reagir e a coisa acabou evoluindo e eu tendo que reagir, tá? Aí você vai... Depois de um tempo no treino Krav Maga, você passa a fazer a coisa de forma automática, tá? É o seminário que o mestre Cobb deu, que ele abordou a parte do medo, tá? A adrenalina, ela passa a você enxergar o movimento, é aquela coisa que eu falo, que acaba a situação toda e você começa a relembrar aquilo em câmera lenta, como se as coisas tivessem acontecido de forma automática, se você tivesse igual o joguinho de PS4, você vai estar em terceira pessoa enxergando o que você fez, tá? Então, muitas vezes te gera algum tipo de situação que você reage não de forma automática, mas se você for parar para pensar, eu analisei toda a situação, eu tive que mudar o meu tipo de comportamento, tá? Para fazer alguma reação e saiu naturalmente os exercícios, tá? Acho que para isso serve o treino do Krav Maga, fazer com que a coisa saia automática, mas não seja não pensada, ou seja, ela sai pensada, né? Mas que seja tão rápido pela memória muscular de tanto fazer aquele exercício e naturalmente as defesas acabam saindo, tá? E eu acho que também você, de novo, se eu tive que usar o Krav Maga. Eu falo que eu acabo usando o Krav Maga o dia todo. Por exemplo, eu falo que, como a gente falou sobre a conduta dos estudantes, das coisas todas, eu sempre posso contar uma história que é o seguinte: o que se deixa mais orgulhoso? Quando o aluno chega para você e pede autógrafo no seu semestre, tá? Eu falo, quando a gente está na comunidade do Krav Maga, tá? Isso naturalmente vai acontecer com os mais graduados, porque você é o exemplo. Você está ali, muitas vezes no tatame você é o mais graduado, então naturalmente as pessoas olham para você como um objetivo que ele quer alcançar, tá? E como a gente olha para o mestre Cobb como um objetivo que a gente quer alcançar, tá? A gente não olha, de novo, voltando para a genialidade, a gente não volta para o IME, a gente não olha para o IME tentando alcançar, porque a gente sabe que a gente não vai alcançar, porque a gente foi burrinho até hoje para não chegar às conclusões dele. Então, a gente não olha para o IME com esse objetivo, tá? Mas o que me deixa mais orgulhoso, por exemplo, eu sou anestesista, tá? Então eu tive uma situação no trabalho de estresse, tá? Que eu acabei resolvendo. E que uma pessoa que não... e o outro comentou, mas acabou que ele acabou resolvendo de forma calma. E uma pessoa que não faz Krav Maga, mas todo mundo sabe que eu faço Krav Maga, vira para essa terceira pessoa e fala assim: tu acha que ele ia se pensar, maluco? O cara é mestre do Krav Maga, tu acha que ele não ia resolver essa situação? Então, assim, somos exemplo na sociedade como pessoas de bom senso, que conseguem reagir sob estresse, centradas, tá? Então, isso aborda vários tipos de situação e com o tempo você consegue eliminar algum tipo de ataque exatamente por enxergar mais cedo. Então, na verdade, a gente não treina para reagir sempre na rua. Infelizmente, o tipo que reagir. Tá? Isso não quer dizer que a rua tem que ser um teste se você está bem preparado ou não. Tá? Isso você vai ter no tatame, sob estresse. A gente brinca que o estresse do exame técnico não é algo que
você vai ter um pouco da balança de como o corpo teu reage sobre o estresse na rua. Tá? Então, isso tudo tem que ser passado no tratamento. Tá? De novo, aí acaba caindo no tema do que a gente estava falando, que é uma além dos golpes. Tá? Então, aquela aula que o instrutor te obrigou a fazer flexão com golpe de boxe no chão em vez do tatame, é só para punir, para fazer com que doa a sua mão? Não, é para te moldar a personalidade, para você acostumar a trabalhar naquele tipo de adversidade. A aula de golpe de boxe embaixo para atacar. Os alunos odeiam. Você usou na musculatura durante uma semana. Para que vai servir isso uma vez na vida? Vão chegar ataques na frente que ele só vai ter a opção de fazer aquele tipo de contra-ataque, tá? E, além disso, muitas vezes ele vai ter algum benefício na frente por ele ter treinado aquela aula com dor, e mesmo assim tendo que treinar, e não cair na rotina, ele vai ter que vir na quarta-feira porque está naquela rotina de horário. Então, aos poucos vai moldando a pessoa para ela ter que reagir na rua ou não, ou ela muitas vezes não tem que reagir, mas também tem um ganho que ela consiga na aula. Verdade, verdade. Isso é muito verdade. E assim, no meu caso, quando eu comecei a treinar, eu tinha 19 anos, e assim, o ser humano adulto, pagado das próprias contas, que se formou comigo, foi junto com o Krav Maga. Então, eu tinha 17. Olha, então, caramba, mas então eu vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui que eu ia deixar um pouco mais para frente, mas vou aproveitar para perguntar agora. O senhor decidiu ser médico. Então, já que o senhor entrou com 17 anos, então o senhor fez vestibular para medicina, fez faculdade... Isso gerou uma certa briga em casa. Mas, na verdade, assim, de novo, é aquilo que eu expliquei, como eu entrei, como eu cheguei, então teve aula inaugural do meu história, tá? O tanto que eu comecei em Laranjeiras e depois ele abriu no CIB em Copacabana, mas eu preferi continuar em Laranjeiras, tá? Então eu entrei junto com o ano que eu entrei na faculdade de medicina. Comecei a dar aula em 94, me formei em 96, entrei na residência, e quando eu entrei na residência eu já estava dando aula. Mas eu falo o seguinte, qualquer pessoa acha 2 horas da sua semana para se dedicar a alguma coisa. Então, na verdade, é uma questão de prioridade. E, de novo, gera uma rotina. Eu falo que as pessoas que treinam qualquer coisa. Eu treino corrida 3 vezes por semana. Se ela tiver que ficar uma semana, agora é época de pandemia, as pessoas ficaram agoniadas, porque teve uma quebra na rotina e o seu corpo pede para aquilo. Tá? Então, quando acontece alguma coisa e você não pode treinar, o meu corpo pedia por aquilo. Então, eu acabei coincidindo. Óbvio, de vez em quando eu tinha que treinar para o exame físico de marrom para preta. Chegando de residência, eu ia correr na praia às 11 horas da noite. Tá? Mas, de novo, o treino técnico ele tem que ser uma rotina como é qualquer coisa. Ele tem que entrar no calendário. Daí vem um pouco, de novo, a Maga além dos golpes. Por que é 2 vezes por semana? Porque eu não posso fazer 5 vezes por semana e pegar as faixas mais rápido. Tá? Primeiro que a paciência ela faz parte de moldar essa pessoa. Tá? E segundo, que o Krav Maga foi feito exatamente para cair na rotina das pessoas e não se necessitar de uma dedicação tão grande para ela aprender a se defender. Porque como é voltado para qualquer pessoa aprender a se defender, então se precisasse de uma dedicação muito grande, não serviria. Tá? Então, na verdade, não precisa de uma dedicação tão grande assim para você botar junto de qualquer rotina. Isso foi o que aconteceu. Eu acabei levando junto com a medicina, assim como eu levo hoje, que eu estou dando aula. Eu estou dando aula. Tá? Então, basicamente, só entrou na minha rotina e eu me dediquei a isso. Impressionante, porque a gente escuta muita gente dizendo assim, eu queria muito fazer Krav Maga, mas eu vou entrar depois do vestibular, ou então eu vou entrar depois que passar tudo isso, ou vou entrar, sei lá. E aí vai deixando para depois, acaba que não faz nunca, né? Porque se não é prioridade, acaba não fazendo. Eu duvido que essa pessoa não fique pelo menos meia hora por dia no WhatsApp vendo mensagem.
Então, em vez disso, é mais fácil desligar o WhatsApp e ficar 2 horas por semana treinando. Até porque aí a cabeça dela vai gerar um ganho muito maior que ela possa usar no vestibular. De novo, é o ganho além da técnica. Então, a autoestima, vai ter um exercício que ele não vai conseguir fazer de imediato, e de repente ele vai respirar fundo, vai centrar, vai fazer exatamente a mesma coisa que ele faz no exame técnico, ele consegue se lembrar do exercício, e depois ele vai usar no vestibular e vai ter um ganho muito maior. Então, entra antes do vestibular, talvez você passe no vestibular só por causa do trabalho. Né? Exatamente isso. Bom, mestre, nosso tempo ele acabou, tá certo? Então, eu vou finalizar aqui essa nossa live, foi incrível. A verdade é que todo mundo que quiser treinar Krav Maga, se é que tem alguém aí que não é aluno, teve gente perguntando quando é que ia voltar em Minas Gerais. Para se informar é muito simples, entra no site www.kravmaga.com.br, vai lá, clica em academias, pega o contato do seu instrutor, se informa, com certeza vai ter alguma academia perto de você, certo? Se mora no Rio, eu recomendo sinceramente, você vai visitar a academia de Copacabana lá com o mestre Jackson, não tenho nem dúvida que vai ser uma experiência excelente. Em Copacabana vai ser bem recebido, mas eu vou ser sincero, aqui no Rio a gente tem um privilégio enorme de ter o mestre Kobe, tá? Aqui, então, assim, será muito bem recebido em Copacabana, mas eu vou ser sincero, o aluno que vem para mim, sem ter passado pela academia do mestre Kobe dos outros estados de ser treinado, eu falo assim, olha, tem uma má notícia, você fez a escolha errada, entendeu? É óbvio, sou mestre, vou te receber, vou te passar o máximo possível de conhecimento, mas incomparável treinar com o mestre Kobe. Então, será bem recebido em Copacabana, mas antes passe para treinar com o mestre Kobe. Tá? Com certeza. Inclusive, eu moro em Salvador, aqui na Bahia, e eu viajo para o Rio de Janeiro para poder treinar, né? Então, assim, é exatamente por causa desse nível de informação que vocês viram um pouquinho aqui na live hoje, que eu viajo para treinar lá diretamente com o grão-mestre Kobe, tá? Para ter certeza que eu estou bebendo o mais próximo possível da fonte. Que, enfim, o mestre Jacques conhece o mestre Kobe há muito mais tempo do que eu, sabe do que eu estou falando. Então, esse ano fazem 30 anos de treino. 30 anos de treino. Gente, tem gente que está vendo que não tem nem idade. Comecei em 90. Eu comecei em 90. E continuo treinando, tá? A matéria nova, aquilo que eu falei. Então, o conhecimento ele não para de ser passado. Isso é verdade. E uma coisa que eu acho interessante do mestre Kobe é que às vezes a gente pega aquela matéria que a gente acha que já sabe. Que não, agora eu entendi. E aí ele mostra de um jeito que você fala, nossa, eu não tinha entendido até agora. É aquilo que eu falei da diferença do instrutor para faixa preta para faixa para o mestre. Né? Ele recebe a faixa preta quando tem a dúvida de tudo que ele aprendeu, que ele acha que não aprendeu, e quando ele tem certeza que ele ainda não sabe nada, ele vira mestre. Pronto. Estou chegando a essa certeza. Bom, e de novo, assim, finalizando aqui, voltando para o tema, tá? O desafio que eu jogo para os alunos. Aquela aula que você saiu, que você achou chata, aquela matéria que você acha que não vai ser usada para nada, aquele treino que foi um treino basicamente físico, e que você sai da aula, poxa, mas isso eu não vou usar nunca, ou então, poxa, hoje eu não dei nada. Será que o objetivo era aquele mesmo? Será que o objetivo não era você ganhasse alguma coisa, nem que seja paciência para poder assimilar a matéria melhor, ou você ganhar mais resistência, ganhar superação, ou ganhar mais força de vontade. Tá? Então, muitas vezes as barreiras são colocadas exatamente para as pessoas passarem as barreiras. Tá? Então, até o que o mestre Kobe botou um vídeo há pouco tempo dos obstáculos no Facebook e no Instagram. Tá? Então, muitas vezes o objetivo do instrutor é ele colocar algum tipo de obstáculo para o aluno passar. Tá? Não adianta só botar ponte e ele se acostumar em ultrapassar as barreiras com a força de outra pessoa. Tá? Muitas vezes faz parte de ter força de vontade para ele sozinho ultrapassar esses obstáculos. É verdade. Isso é muito, muito, muito verdade, mestre. Mestre, muito obrigado pela sua presença.
Tá? Só para responder a última pergunta que teve aqui na linha, perguntaram se tem alguma estrutura mulher que treina com Mestre Copa. Tem várias, tem uma aí até no site, a Thaís Aledu, se eu não me engano, tá assistindo aqui, mas tem várias. Tem várias estruturas e não dá para enumerar, já tivemos a faixa preta, né? Então não existe nenhum tipo de regalia e não existe nenhum tipo de direcionamento para ser ou para não ser. Tá? Basicamente é só uma questão do treino. Tá? Não tem a ver com idade, não tem a ver com sexo, assim como também a defesa pessoal ela foi feita para isso, independente do sexo, independente do porte físico, independente da idade. Então, a mesma coisa em relação a ser ou não estrutura. Tá? Isso não faz diferença nenhuma. Tá? E quem já faz, sabe que não faz diferença mesmo. Basicamente, essas dúvidas elas vêm das pessoas de fora. Com certeza, com certeza. Ou das pessoas que estão começando muito agora ainda não entenderam. As pessoas estão começando, não tiveram contato também. Acontecendo que essa pandemia também fez as pessoas ficarem isoladas, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam... A gente está recebendo muito aluno novo agora de Krav Maga, aqui no Rio, e as pessoas, elas, por causa da pandemia, elas não têm noção do tamanho e da família que elas estão entrando, né? Então, muitas vezes elas vêm com mais dúvidas e tipo assim, mas a pessoa... Teve uma aluna que estudou comigo em Copacabana há pouco tempo, ela falou assim, poxa, eu soube, só tem Krav Maga aqui em Copacabana. Eu falei, se você entrar no nosso site, que ela nem tinha entrado no site, você vai ter ideia que estou aqui no Rio, tá? São muitas academias. Então, entra lá para você ter uma ideia do tamanho da família que a gente está pertencendo que você entrou. Então, isso é um fenômeno que a gente vai ver agora com as pessoas por conta da pandemia, né? Mas depois resolve, comecinho do ano que vem já está tudo resolvido. Com certeza, mestre. Mestre, muito obrigado mais uma vez. De verdade, uma honra poder conversar com o senhor assim. Aliás, assim como todas as conversas que eu já tive com o senhor, eu falei isso no começo, nessa live aqui eu também aprendi bastante coisa nova. Enfim, daqui a pouco eu estou aí no Rio para a gente poder treinar. E é isso. Tá bom? Obrigado. Nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, mestre. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.